Cumprimento a amada igreja, que a paz do Senhor. Amém. Gostaria, amada igreja, ser uma igreja alegre, feliz. Eu vou falar mais uma vez. Vamos falar com alegria, com amor. Nós estamos cultuando nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cumprimento a amada igreja, que a paz do Senhor. Amém. Aleluia, Senhor. Eu estou tão feliz novamente de estar aqui presente. Hoje tem um rápido testemunho. Eu estive pregando lá na Vila Romana, culto de mulheres. Amadas irmãs, vocês estão de parabéns. Um lugar lindo, maravilhoso lá. As irmãs estão indo, estão cultuando o Senhor. A igreja cheia, a igreja lotada, onde eu levei a palavra de Deus, onde vamos pregar sobre mulheres. Mulheres virtuosas são vocês, amadas irmãs. Todos vocês estão de parabéns. É agora de semana, dia das mães. Deus abençoe vocês que são mães. É os pais também, mas Deus abençoe, mulheres. Vocês vieram buscar a palavra de Deus, vieram buscar a libertação, vieram buscar a salvação, e vocês vão encontrar, porque aqui é a casa de Deus, aqui há restauração, aqui há libertação. Amém, amada igreja? Deus abençoe. Vamos ter uma palavra abençoada. Amada igreja, em reverência à palavra de Deus, nós vamos meditar, vamos ficar em pé, vamos meditar a palavra do Senhor em Mateus. Estive muito feliz onde estivemos nos Gideões Missionários juntos com o pastor Edivaldo, o pastor Ivo, onde eu pude divulgar o meu trabalho, a minha obra evangelística, onde divulguei meu DVD lá. Vários convites estive para Foz do Iguaçu, Santa Catarina e até no Pará, para a honra e glória do Senhor. Aleluia. Vamos meditar a palavra de Deus em São Mateus. Aleluia. Glória a Deus. Santo seu nome, Senhor. Mateus capítulo 16. Glória a Deus. Santo és tu, Senhor. Maravilhoso é o Senhor. Magnífico é ti. Mateus capítulo 16, versículo 13. Na minha Bíblia está a confissão de Pedro. Aleluia. Glória a Deus. Amém. E chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: que dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, e alguns dos profetas. Aleluia. E respondendo Simão Pedro disse: tu és Cristo, o Filho de Deus vivo. Até aí. Senhor meu Deus, meu Pai, a palavra foi dita, a mensagem foi dita. O Senhor usa a boca do mensageiro, usa a boca do pregador. Quem não seja eu que fale, mas seja o Senhor que fale por mim. E todos dizem amém. Uma salva de palmas para Jesus. Para Jesus, amado Deus. Glória a Deus, é para Ele, nós. Podemos acertar, amados. Glória a Deus. Santo é o seu nome, Senhor. E Jesus estava ali naquele local, e eles perguntando, respondeu-lhe Jesus e disse: bem-aventurado és tu, filho de Jonas, porque não foi a carne nem sangue que me revelou, mas meu Pai que está no céu. E também vos digo que és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Amados irmãos, amada irmã, as portas do inferno não prevalecerão com o nome do Senhor Jesus Cristo, porque esse nome tem poder, esse nome vem para restaurar, esse nome vem para restituir, esse nome vem para salvar e libertar a todos. Aleluia, Senhor. Esse nome que está aqui, esse Jesus que está aqui do seu lado, está do teu lado. Olha para o teu irmão durante o dia, Jesus está aqui, contemple a face dele, sinta o Espírito Santo, sinta Jesus presente neste momento. Ele está aqui neste lugar. Porque diz a palavra, porque Ele é pedra, que Ele edificará a sua casa. Ele é o fundamento vivo. Jesus é a pedra viva, é a pedra fundamental. Oh, glória a Deus. Ele diz: edificarei também a chave do reino dos céus. Se imagine você entregar a tua vida ao nosso Senhor Jesus Cristo, ao nosso Salvador, porque Ele é o que restaura, Ele que é o que restitui, porque Ele é o fundamento, Ele é o começo, o início, o princípio e o fim de todas as coisas. Ele é o nosso Deus. A Ele é toda a glória, a Ele é todo o louvor. E diz mais a palavra do Senhor. Amada igreja, nessa palavra é poderosa, preste atenção.
as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus. O que você liga aqui, irmão? O que você compromete a sua vida, o seu compromisso com a sua família, com a sua esposa, no seu lar, a sua vida com Jesus? Você vem no altar de Deus, você fala: eu sou de Jesus. Você confessa, declara que eu sou de Deus. O que você fala no altar do Senhor é consagrado nos céus, e os anjos também estão bem aplaudindo. Você fala que não, eu estou liberto, eu estou com Jesus, eu aceito essa mulher, eu aceito ela como meu esposo, eu aceito ele como meu esposo. Você fala na terra, é consagrado no céu. E o que você desliga também aqui na terra é desligado no céu. É uma palavra poderosa, amado irmão. Então preste bem atenção. A hora que você se converteu ao Senhor, a hora que você entregou sua vida a Jesus, você fez um pacto com o nosso Senhor Jesus Cristo, você assinou que você é de Jesus. Você é de Deus. Quem é de Jesus aqui? Levanta a mão. Glória a Deus. Tem certeza? Carrega sua cruz, porque o fardo é pesado, mas o Senhor leva todos os nossos fardos. Você é de Jesus, persevere, seja fiel a Ele, seja fiel em todas as partes, todas as situações. Ele diz a palavra: e mandou também os seus discípulos que quem dissesse que Ele, Jesus, era Cristo. Ele não gostava, ele não queria mostrar para todos que Ele era o Salvador naquela época, porque ele não era hora, e havia muita perseguição. Mas, amada igreja, agora nos mundos de hoje, nessa atualidade, muitas pessoas têm vergonha de falar que é de Jesus. Amada igreja, falou todos aqui, gostei, maravilha, sou de Jesus, lindas. Mas tem muitas pessoas que vocês podem ver que têm vergonha de falar: eu sou de Jesus, a minha vida é de Jesus. É isso que está acontecendo muito hoje. Ou muitos falam por que está na igreja, mas quando sai da igreja, a sua vida é do mundo, entristece o seu coração. Mas diz a palavra de Deus: Deus sonda o nosso coração, Deus esquadrinha o seu coração, Ele sabe o que você está pensando nesse momento, porque Ele é onisciente, onipresente, onipotente, Ele sabe de todas as coisas. Você pode falar que é de Jesus agora, e Ele está lá fora, vivendo no mundo, mas como Ele sabe como é que está seu coração, você entregou a tua vida ao Senhor, você confiou a Ele. Sim, glória a Deus. Você tem um compromisso com o nosso Senhor Jesus Cristo. Não se afaste desse caminho, não se afaste desse caminho. É um caminho abençoado, é um caminho que vocês vão ter só maravilhas. Vocês ficam vendo quantas pessoas que estão se afastando do caminho de Deus. Antigamente viam a igreja cheia de louvor, muitos irmãos, mas vinham, louvavam, recebiam a bênção, adoravam. Hoje o amor de muitos estão se esfriando. Já era dito, Jesus já profetizava que o amor de muitos se esfriando. Mas vocês que estão na casa de Deus, vocês que querem buscar a face do nosso Senhor Cristo, vocês serão abençoados, e nesse momento estão, são abençoados em nome de Jesus, porque se vieram buscar a face dele, vocês vieram buscar a libertação, vieram buscar a cura, vieram buscar a restauração, que é o nosso Deus que restaura, é o nosso Deus que transforma, é o nosso Deus que restitui. Esse é o nosso Jesus, esse é o nosso Jesus. E dizendo mais a palavra de Deus, e Pedro, tomando a parte, começou a repreender, porque ele havia declarado aos sacerdotes, e dizendo: Senhor, tenha compaixão de ti, de maneira isso acontecerá. Ele já estava falando da sua morte, morte da cruz. Pedro era impetuoso, já falava assim, ele sempre queria ir na frente. Ele andou sobre as águas também com Jesus. Ele falou: Senhor, tem compaixão de ti, de maneira acontecerá isso. E porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás. Senhor, ele falou que me serve de escândalo, porque não compreendo as coisas que são de Deus, mas as coisas que são do homem. Muitas pessoas no mundo de hoje não compreendem as coisas que são de Deus, as coisas espirituais, os que são do nosso Senhor. Quando você fala do Senhor, quando você fala de Jesus, você fala da salvação, fala da libertação, fala da restituição, você está falando de coisa de Deus. Quando você fala para o teu irmão, para a tua irmã, Jesus te ama, você está falando da libertação. E muitas pessoas te acham assim, você fala Jesus te ama, a pessoa fica pensando: esse cara é louco, me chamar Jesus te ama, ou chama o outro, você é careta.
É o mundo de hoje que confunde. Satanás veio para confundir muitas pessoas, veio para colocar anátema. Mas vocês que estão na casa de Deus, não estão servindo ao Senhor, estão ouvindo a palavra de Deus, estão ouvindo a verdade, que a palavra do Senhor é firme, verdadeira e eficaz. É a Bíblia Sagrada. Essa é a palavra do Senhor, glória a Deus. Oh Senhor Jesus, e diz mais. Então Jesus disse a seu discípulo: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Oh, negue-se. E tome-se a sua cruz e siga-me. Quão difícil, amado irmão, você falar: eu vou seguir Jesus, eu vou seguir aquele Jesus que restaura, que restitui. Muitos ficam pensando: puxa vida, vou entregar a vida para Jesus, eu vou virar careta, eu vou virar um crente chato, vão me falar de mim que eu tenho que andar de terno, eu tenho que andar de saia, eu tenho que estar com o cabelo cortado. Não é isso, meu irmão. O sacerdote de Jesus é você ser transformado no coração. No coração. E quando Jesus transforma a sua vida, Ele transforma por inteiro. É 100% Jesus. Você entrega a tua vida ao Senhor, você entrega tudo a Ele. E diz a palavra de Deus: entregue teu caminho ao Senhor, confia nele, o quê? E na sua justiça, o que Ele faz? E o mais Ele fará. Entregue tudo ao Senhor, deixa na mão dele. Siga a sua cruz. E pegar a sua cruz é você servir ao Senhor. Não importa se estiver chovendo, não importa se estiver passando por situação difícil, por uma enfermidade, por luta na família, mas você serve a Jesus, você serve a Cristo, porque sabe que Ele liberta, Ele restaura e Ele vai restituir, porque se confia, porque Ele não tem palavra, Ele tem a palavra que não volta atrás, e a palavra dele é firme e eficaz. Onde Ele fala, acontece. Ele diz: você será salvo, você será salvo, você será liberto, você será liberto. É a palavra de Deus. Ele fala: ele não volta atrás, ele não volta. E quando ele fala: siga-me, venha, porque todo aquele que quiser salvar a sua vida, ele vai perder. Eu perdi minha vida para Jesus, glorifica o Senhor. Eu deixei aquele mundo do passado, o mundo de loucura, de vício, entreguei minha vida totalmente a Ele, para ver transformação, para ver restituição. Não precisa só você estar com problema de dependência, mas às vezes você está com problema de angústia, às vezes você está afastado do caminho do Senhor, às vezes você está com problema na sua família, ou problema de uma doença, mas você fica dizendo: puxa vida, será que Jesus Deus transforma? Será que Ele sabe? Será que Ele cura? Começa aquelas dúvidas. Não tenha dúvida, amado irmão. Confie na palavra de Deus, Ele é vivo e eficaz. Ele fala, Ele promete, Ele confirma, Ele restaura, Ele faz surdos ouvirem, paralíticos andarem, Ele faz cegos enxergar. Eu vi muitos milagres. Havia aqui também nessa igreja, em vários lugares, e muitas pessoas sendo restauradas, sendo libertas. E você, amado irmão, quer ser liberto? Quer ser restaurado? Confie no Senhor, confie nele. Esse é o nosso restaurador, é o nosso libertador. Ele diz a palavra de Deus: oh aleluia, porque que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, que recompensará. Muitos estão no mundo aí fora, estão andando de carrão, está com a vida boa, financeiramente estruturado, mas está com a vida totalmente fora do caminho de Deus. A hora que chegar, quando voltar Jesus, Jesus vai voltar e vai dizer assim: não te conheço, arreta de mim, servo mau e fiel. Você vai para o inferno. Vai ficar um lugar de cheio de pranto e ranger de dentro. Tem gente brincando com a salvação. Tem gente brincando que agora Jesus vai voltar. Jesus está voltando desde a época. Se olhar na escatologia, quando ele falou: esse que Jesus está voltando, a volta de Jesus é iminente. Já começou a ser contado no dia do nascimento dele. Contagem de nascimento dele. Então está próximo. Todas as coisas que estão escritas aqui no livro da verdade, no livro da revelação, está acontecendo no mundo de hoje. Jesus está na frente, está do teu lado, está batendo na sua porta, dizendo: eis que estou à porta e bato. Se tu abrir a porta do seu coração, entrarei contigo, estarei contigo, tu e tua família, nós estaremos juntos. É abrir a porta do seu coração. Quer transformação? Quer restauração? Abra sua vida para Jesus. Diga: Jesus, transforma minha vida. Jesus, restaura, Senhor, minha vida de ti.
Fale com Ele, como diz a palavra de Deus, entre no seu quarto, feche a porta e fale com Ele em segredo, e Ele confirmará a tua bênção. Esse é o nosso Deus que restaura. Confia nele, confia nele. Oh, que adianta perder e você perder a sua alma? Você pensa que vai viver só na vida só material? Eu falo isso até para meus parentes, são todos bem de vida. Poxa vida, você está passando por lutas, ele passa por lutas, todo mundo passa por lutas, eles passam luta financeira. Eu estava comprando um carro, você diz, não deu certo, mas eu coloquei na mão de Deus. Agora Deus abriu minhas portas para comprar um carro zero. Mas não consegui, eu não fui perseverando. Mas é o tempo de Deus. Se eu não puder, não ter um carro, eu continuo servindo ao Senhor. Vou lá, pregar lá onde for ser chamado, eu vou a pé, vou de cavalo, vou de carroça. Mas eu vou servir ao nosso Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, não importa a chuva, sol, o que for, aí Deus te glorificará. Você se esforçar Ele. Você vem no culto de terça-feira, vem no culto da quarta, vem no culto do domingo, daí você pergunta, poxa, o missionário pregou, ele falou na libertação, falou na cura, na restauração, mas eu não recebi ainda a bênção, não digo para você, o que Deus quer falar para vocês, calma, amado irmão, a sua bênção está chegando. Só pensa está chegando. É o tempo do Senhor. Você confiou nele. Você fez os pedidos de oração. Muitos receberam da carta de Deus. Muitos receberam a bênção. Mas às vezes pode ser na hora, pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser depois, daqui um mês, 2 anos, mas a bênção vem. Diz a palavra do Senhor. Não desista. Não desista. A minha bênção veio. Eu comecei a fazer campanha de oração em 2006. Começou aqui agora, 2012, 2013, e cada vez mais, e as profecias veio e está vindo. As coisas estão acontecendo na minha vida no 2013, 2014. Foi 8 anos de oração. E agora vem a bênção. Persevere, irmão. Persevere. Passa por dificuldade. Mas como diz a palavra, eu venci o quê? Jesus venceu. Diz mais a palavra de Deus. Aleluia. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então entrará conforme as suas obras. Jesus está voltando, igreja. O que você tem feito para a obra do Senhor? Irmãozinho, o que você tem feito para Jesus? Ele está voltando. Você tem visitado as pessoas carentes? Tem os hospitais? Tem ajudado as pessoas enfermas, os vivos? Tem ajudado os pobres? Às vezes um anjo bate na frente da tua porta, da tua casa, está batendo lá, Senhor, me dá um prato de comida. Muitas pessoas falam, vai trabalhar. Chama até nome feio. Cuidado, irmãos. Às vezes é um anjo para testar o seu coração. Eu tenho uma revelação para contar para vocês agora, para encerrar com a administração. Aconteceu comigo essa semana. Alguns irmãos sabem, poucos aqui não sabiam, mas eu ia pedir a confirmação de Deus. Eu estava me candidatando a vereador. Fui chamado por Lopes e muitas pessoas para entrar aqui vereador como partido político na PSL, é um partido cristão, e eu vou colocar porque eu tenho muito conhecimento no meu trabalho, no meu serviço policial e nas igrejas evangélicas, onde eu prego, tem bastantes irmãos que eu conheço. Eu falei, puxa vida, eu posso ser candidato a vereador, ajudar as igrejas. Vou entrar. Participei desse reunião, até com os cartões aqui no meu bolso. E foi ver se era a vontade de Deus. Certo dia foi antes de eu ir para os Gideões, quarta-feira, terça-feira eu fui pregar numa igreja lá no Jardim Paraíso. E daí naquele dia que o Alan está aqui, cadê o Alan? O Alan está aqui na clínica de recuperação, foi eu e o pastor Divaldo. Nós ia para ir pregar lá na clínica de recuperação, ia pregar para os irmãos, e acabou o combustível com o pastor Divaldo. Só obedece, irmão. Daí nós tivemos que voltar, e eu desci no Big, sente Deus, desci no Big ali, impressa, deu para pegar o ônibus, ia passar no irmãozinho, pegar meus cartão, e apareceu uma senhora na minha frente, só de chinelo de dedo, calça de agasalho, rasgada, no de longe, e a blusa. O meu coração sempre é do Senhor, eu sempre ajudo as pessoas carentes. E eu passo na rua, dou moeda, dou dinheiro, que tiver no bolso, bom, eu não sei dizer não, e Deus me transformou assim.
Eu vou ajudar essa senhora. Já pus a minha vida também em mim, vai pedir dinheiro, eu vou ajudar essa senhora. E eu não tinha dinheiro, tinha dinheiro no caixa eletrônico. E ela veio na minha direção, com a sacola, e compra comida e olhou e veio para cá e falou assim: irmão, me compra um pacote de sal. Eu dei um pacote de sal. Pedi desgraçado, pediu sal. Não entendi também, não deu tempo de se não, tudo bem, vamos ali. Falei, peguei R$2 e pouco. Falei, dei para ela. Eu falei, irmãzinha, você conhece a igreja Batista Pinheiro? Vai lá. E ela falou, de Deus, eu estou numa igreja lá perto do Varandas, falou o nome, eu não consigo me lembrar do nome. Conversando com ela no lado aqui, na minha direita, passar o sinal de semáforo, o sinaleiro, quando estava fechado, tinha que atravessar a rua. E eu falei, vai na igreja, vai lá falar, você está precisando de ajuda, nós estamos básica, nós fazemos campanha, nós ajudamos, eu ajudo, vai lá, nós damos força, fala com o pastor de volta, fala com a irmã Neide, fala com a pastora, nós damos maior força. E quando falando, eu olhei para o semáforo, quando eu olhei para o sinaleiro, virei para a direita e cabelo verde. Subiu. Quero dizer bem certo, pleno 11h30 também, quase meio-dia, a mulher desapareceu em um segundo. Que eu me arrepiei mesmo, porque eu olhei para cá e fui atrás, naquele caminho que ela foi ver se encontrar, tinha entrado no mercado, que não daria tempo, para atravessar a rua, não daria tempo, desapareceu. E eu fiquei tremendo. 11 horas, vendendo pontos. Pensei que era Satanás, pensei que era coisa, pensei em tantas coisas. Mensagem de Deus para mim sobre campanha política, para não misturar a fé do Senhor Jesus Cristo com política. Com política. Pediu um pacote de sal. Sal significa: vós sois sal da terra. Você é cheio de luz, cheio da graça, firme. Vós sois sal. Não deixe de perder o sal. Não deixe de perder a sua unção. Não deixe para ser inscrito. Se eu fosse entrar nessa campanha, eu poderia ter que ser eleito, mas eu ia perder todo o dom espiritual que Deus me deu. Eu ia perder esse dom de pregar, de ganhar almas para Jesus. Eu entendi a mensagem e eu estou aqui pregando, testemunhando para vocês. Quando Jesus, não importa a hora, o dia e o local, Deus manda os seus anjos para falar, te mandar o recado, para te cuidar, para te livrar, para te alisar do caminho que se deve andar. Deus manda. Eu digo sim, Senhor. Sim. E diz mais a palavra de Deus. Então Ele dará tudo conforme as suas obras. O que você tem feito, amado irmão, amada irmã, para a casa de Deus? Você tem louvado, tem visto? Sabe, amado irmão, você tem servido ao Senhor com todo o seu coração? Deus te colocará você na bênção, na glória do Senhor. Deus vai te dar a sua bênção que você tanto pediu e está pedindo hoje. Vai restituir a tua família, vai restaurar a sua casa, vai trazer teu emprego, vai trazer todos os seus entes queridos. E você colocou no altar de Deus o que você clamou aqui, nesse momento que você está orando aqui, ó, e botou no altar do Senhor, a tua família está sendo liberta nesse momento. Promessa de Deus. Você fala do Senhor, você clama do Senhor, você ora por Ele e a tua família está sendo liberta nesse momento. Eu te abençoe com o Senhor. Em Deus mais a palavra do Senhor. Em verdade eu vos digo que todas essas coisas irão acontecer. Todas as coisas irão acontecer como está escrito na palavra do Senhor. Tudo é verdadeiro, tudo é profecia. E quando Jesus falou, e Ele me disse nessas palavras: sede fiéis e verdadeiros. E o Senhor Deus dos santos profetizou e enviou um anjo para mostrar aos seus servos. Deus pode mandar um anjo para você, marido, para avisar os seus servos. Servos quem são? São vocês. Vocês são servos de Deus. É a profecia do Senhor. E as coisas em breve hão de acontecer. E Jesus fala, ainda as coisas irão de acontecer. Ele fala depois, eis que cedo vem. Sinais da volta de Jesus. Eis que cedo venho. Bem-aventurado aquele que guarda essas palavras da profecia deste livro. Acredite na profecia do Senhor que está escrito. Tudo que está escrito será dito. Ele disse: não cedes as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Eis que
palavra de Deus: eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o início, o princípio e o fim de todas as coisas. Ele é o fim de todas as coisas. Entregue tudo ao Senhor, confia nele, entregue todo o seu caminho, entregue todo o seu coração, de todo o seu entendimento. Entregue, Senhor, minha vida de Ti, o meu coração é do Senhor, a minha vida seja transformada. Transforme também, que eu seja luz aonde for, aonde eu pisar, a planta dos meus pés, que seja abençoada a minha entrada, a minha saída. Peça ao Senhor, clame ao Senhor, e Ele te livrará. Eu vejo muitas famílias se destruindo, muitas coisas acontecendo. Não deixe destruir a sua família, continue servindo ao Senhor, porque Jesus, Ele veio pregar o amor, veio pregar a restituição, veio pregar a restituição da família, que é o que Ele pregou. A primeira coisa que Ele pregou no mundo: amai a Deus sobre todas as coisas e amai o próximo como é de Deus. Amar o próximo como é de Deus não é difícil. Amar o próximo é amar o seu inimigo. Quando você liberar o perdão e você amar o seu próximo e você colocar na mão de Deus sobre a sua vida, a sua vida será transformada totalmente, e tudo que você pedir em seu nome será concretizado. Tudo que você pedir no nome de Jesus será feito em sua vida. Deus, em nome de Jesus, e Ele fará. Em nome de Jesus Ele fará. Em nome de Jesus Ele fará mudança na minha vida. Em nome de Jesus Ele restaurar a minha casa. Em nome de Jesus a minha vida vai ser diferente. Em nome de Jesus eu vou ter um trabalho melhor. Em nome de Jesus a minha família vai ser liberta. Em nome de Jesus a minha família vai ser curada. Em nome de Jesus minha família vai ser restaurada. Todas as coisas, como Paulo falou, ali você pode dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece, no nome que é sobre todo nome, Jesus. Jesus, este nome tem poder. Amém, amada igreja? Vamos colocar em pé. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Eu sempre faço a oração da família. Eu prego muito a família. Nós estamos chegando agora, Dia das Mães. Mulher virtuosa é o símbolo da casa, é o núcleo da casa. Homem, marido e mulher, união da família. Amados irmãos, eu vou orar por todos vocês que estão aqui presentes, por vocês, pelos seus familiares, pelos seus entes queridos. Eu gostaria que cada um neste momento intercedesse pela sua família. Vamos fazer uma oração, que é a oração que move o mundo, é a oração que move o coração de Deus, é a oração que Deus olha lá de cima que vê: servo bom, fiel, eis que te darei a tua bênção. Vamos orar pela sua família, vamos estender a mão para o nosso lar. Eu moro para aquele lado, eu vou estender minha mão, eu vou abençoar aquela casa, aquele lar. Ora para o seu lado, onde você mora, ore para a tua família, para os meus queridos, pela pessoa que está precisando de salvação, libertação, e o missionário vai orar por todos vocês. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, abençoa a vida de quem está aqui, Senhor, meu Deus, Pai. Derrama a bênção sobre medida, sobre a vida de cada um. Restitui, transforma cada vida, cada lar, Senhor, meu Deus, que seja um lar cristão, um lar de paz, um lar de amor, um lar de saúde. Visita a vida de cada um, Senhor, que haja libertação, transformação, haja restauração sobre a sua vida, Senhor, meu Deus, Pai. Haja cura, Senhor, meu Deus, Pai. Transforma a vida de cada um. Traz os nossos entes queridos que estão afastados no caminho de Deus. Traz para a casa do Senhor, meu Deus. É que eu vos peço, em nome de Jesus, que todos dizem amém. Glorifica o Senhor. Uma salva de palmas para Jesus.